Boa tarde, internautas. Aqui quem fala é Roberto Ferrari com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari. Para mim é um grande motivo de felicidade estar de volta depois de tanto tempo que eu estive afastado por vários motivos, e graças à minha amiga Marta, ao meu amigo Edson, eu pude contar aqui na TVG Brasil com a volta do meu programa. E espero trazer para vocês muita informação, muito conteúdo, como eu já fazia, trazendo pessoas que vão agregar num país que precisa tanto de informação, tanto de cultura. Hoje eu tenho aqui comigo a grande artista Ana Bittar. Ela vai contar um pouco da vida dela, da carreira dela, vai ser um programa muito interessante. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui, estreando o seu programa, Hora Marcada, com o Roberto Ferrari, na TVG Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre arte, né? Trazer um pouquinho de cultura para os nossos telespectadores, e os nossos internautas podem interagir se quiserem. Com certeza, Ana. Eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho, de a gente poder divulgar a cultura, falar um pouco para quem assistir, para o povo, mesmo pessoas que são um pouco mais de nível, para estarem a par do que acontece nesse mundo, que é um mundo extenso, que a gente sabe que tem muita gente de talento e muitas pessoas boas. Mas eu queria que antes da gente entrar nessa abordagem, você falasse um pouco sobre a sua vida, como você descobriu o seu dom. Bom, Roberto, eu descobri o meu dom com mais ou menos 4,5, 5 anos de idade. Por quê? Gostava de desenhar, e a minha mãe, que hoje está com 87 anos, que deve estar nos assistindo, ela me ensinou a dar os primeiros traços. Então eu via minha mãe desenhar e tentava copiar. Só que a minha mãe já era uma desenhista realista. O que é realista? Ela desenhava exatamente aquilo que ela via, o rosto, o figurativo. E eu comecei a desenhar. A primeira cobaia foi meu pai. Eu adorava desenhar o rosto do meu pai. Não sei se é porque o meu pai é um árabe, né? Então ele tem tinha um rosto um pouco mais marcante, os traços mais marcantes. Eu gostava de desenhar meu pai. Tanto é que a professora, quando eu tinha 6 para 7 anos, chamou minha mãe no colégio e falou: olha, sua filha não desenha a bolinha, nem um tracinho, nada. Não, ela desenha o pai dela. Eu fiquei impressionada. E eu, com mais ou menos uns 12 anos, aí eu entrei numa escola de desenho, aprimorei só os traços de desenho, já achei que já estava sabendo tudo, porque eu não tinha muita paciência de frequentar as aulas, né? E comecei a desenhar sozinha. O que é o desenho, gente? É treino. Se a gente não treinar, nessa vida tudo é treino. Exatamente. Inclusive, a gente corta para falar que escrever também é treino, que eu sou uma prova. Eu termino um livro e começo a escrever outro. Não pode parar de escrever, como não pode parar de pintar. Aí eu descobri o gouache. Do gouache eu fui para óleo sobre tela, frequentei aulas de óleo sobre tela, isso já moça, já noiva, porque eu sou formada em inglês. Eu larguei um pouquinho essa minha parte de arte, né, da parte artística, de lado, porque os caminhos da vida seguem alguns outros caminhos, outras portas para você abrir. Fui professora de inglês, dei aula há muitos anos, me formei em inglês, dei aula há muitos anos. Só que quando eu comecei a trabalhar com o meu noivo, que ele é engenheiro civil, a gente estava muito estressado, muito cansado do dia a dia, porque entrava na obra às 7 horas da manhã, saía às 5 da tarde, ou às vezes se estendia, de segunda, às vezes até sábado. A gente resolveu passear na Praça da República e nós vimos um senhor japonês, professor Miyazaki Takeshi, que foi meu primeiro professor de óleo japonês. Ele é professor de óleo sobre tela, ele é impressionista. Nossa, que impressionista. Maravilha. Mas foi o meu melhor professor, Roberto, você não vai saber por quê. Porque ele começou a me dar aula e eu não entendia nada de mistura de tinta. Só para você ver como a gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Eu não sabia nada. A vida a gente está aprendendo todos os dias, a gente aprende um pouquinho. Todos os dias, até com 80, 90 anos de idade, você vai estar aprendendo uma coisa nova. Nossa, e como? E o professor Miyazaki, ele não falava muito bem o português. Só que ele pegava, eu começava a sentar na banquetinha para fazer o quadro que eu escolhia, já estava tudo errado, né, gente? Aí ele falava assim: deixa ver, a frase que ele falava. Levantava, ele sentava no meu banquinho e fazia a mistura das cores na paleta, sem dar um pio, sem falar uma palavra. Então eu aprendi todas as misturas de tinta com ele. Cor de pele, cor do céu. Nossa, ele era bacana, retocador de fotografia.
fotografia. Então ele falava, faz sol do meio-dia. Que sol do meio-dia é esse? O sol do meio-dia, bem claro, tem um tom de amarelo um pouco mais vibrante. Faz sol de 2 horas da tarde. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Justamente, Roberto, tarde, é o claro e o escuro, é o que ele pegava no meu pé, a sombra e a luz. Eu consegui, graças a Deus, as misturas de cores hoje que eu faço, tonalidade de pele, são cores primárias. Eu devo isso ao professor Miyazaka. Logo depois que eu acabei o período de aula com esse professor, o japonês, o Miyazaka Takeshi, eu fui com uma outra professora. Ela começou a me ensinar a fazer flores, paisagem, etc, etc. Bom, eu já estava meio cansada de pintar flores. Não era muito minha praia. Eu queria pintar rosto, figurativo. Então eu chamei-a de lado um dia e falei, olha, você poderia me ensinar a pintar rosto? Eu tenho paixão pelo olhar da pessoa, aquilo me atrai, eu preciso aprender a pintar rosto. Ela virou para mim e falou assim, sinto muito, querida, mas você não tem capacidade. Essa palavra capacidade eu não emprego, nunca empreguei para nenhum aluno meu de inglês. Por menos que a pessoa não conseguia falar uma palavra em inglês, ou não tinha uma pronúncia muito boa, mas ela tem uma coisa que se chama força de vontade. Bom, Roberto, eu saí muito brava de lá, você me conhece, imagina. Eu saí muito brava, meu marido me chama de talibã de vez em quando. Aí ele falou assim, o que você tem, que você ficou brava na aula, você não fez mais nada? Eu falei, olha, você me leva no shopping? Ele falou, levo, você está precisando comprar alguma coisa? Eu falei, estou. Livros de arte. Bom, gente, fui na Saraiva, comprei vários livros sobre pele, desenho de anatomia, e hoje eu sou autodidata em rosto. E olha aí, a Ana vai mostrar os trabalhos dela daqui a pouco, são espetaculares. Inclusive tem uma frase do Walt Disney, Ana, que não tem a ver, sobre as pessoas falam assim, porque é impossível fazer isso. O Walt Disney falava assim, eu gosto do impossível porque lá a competição é menor. É verdade, o impossível se transforma no possível, gente. Então hoje eu estou aqui, tenho 22 anos de carreira, graças a Deus eu estou indo bem, com várias exposições, várias premiações, muitos programas de televisão me chamam sempre, consegui retratar várias personalidades, dentre elas Ingo Hoffmann, Bia Figueiredo. Vou entregar um quadro agora para uma vovozinha maravilhosa, que é uma surpresa, não posso falar o nome dela, mas vocês sabem. Uma vovozinha que tem um programa de TV, eu quero homenagear essa pessoa. E também sou conhecida pelos meus cavalos, eu faço muito cavalos. Eu estou chegando quase no hiperrealismo. Só quero falar uma coisa importante, falar que eu sou suspeito em falar dos cavalos que a Ana pinta, porque eu amo os cavalos que a Ana pinta. Eu gosto muito de retratar cavalos árabes, né? Acho que o sangue puxa um pouco, mas eu acho o pote do cavalo árabe. É lindo. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Pois não. A sua carreira evoluindo dessa forma, você aprendeu tudo isso. Como é que você vê, para um artista plástico no Brasil, a situação, como é que uma pessoa, o cara descobriu que tem um dom de pintura. Eu gosto de pintar, pinta bem, elogiado pelos amigos. Bom, eu vou iniciar uma carreira. Qual é a dificuldade que essa pessoa vai enfrentar, Ana? Bom, iniciar uma carreira. Uma vez me perguntaram, Roberto, se a falta de uma faculdade de artes ou belas artes, não importa, ligado à arte, me fazia falta. Não me fez falta, porque eu só senti no mercado de trabalho. Então qual é o primeiro lugar, gente? Estudar e muito. Um bom curso de desenho, um bom curso de pintura. Vocês não tenham medo de frequentar cursos. Até hoje eu frequento cursos, eu estou me aprimorando cada vez mais. Eu faço um curso de pastel, de hiperrealismo em pastel. É um outro tipo de material que eu descobri, mas não tenho vergonha de dizer que ainda hoje estudo. Porque é aquele lance que você falou, você não pode deixar de se aprimorar, de estudar, de ter conhecimento. A partir daí, você procure pessoas, existem várias academias de arte que proporcionam para o artista espaços culturais maravilhosos, onde você começa a expor, começa a ser conhecido, começa a divulgar o seu trabalho. É uma pequena porcentagem que você dá para o espaço, mas você consegue, pelo menos, estar um pouco na mídia, aparecer um pouco mais no seu trabalho. É uma notinha daqui, uma notinha dali, um elogio.
Não é na primeira que você vai vender um quadro. Mas depois você consegue vender, você consegue já ser mais conhecida. Eu comecei, Roberto, na rua. Na rua? Na rua, perto da Praça da República. E não tenho vergonha de dizer isso. E uma coisa que eu te falar que eu acho que é muito importante. Eu acho que é importante o que a gente chama de networking. Muito. Conhecer pessoas que nem a Ana falou das academias, que no caso dos dois, academias de letras e artes, que nós fazemos parte de uma mesma academia. Isso. E eu acho importante, porque nos eventos é que você vai conhecer as pessoas que vão poder te ajudar lá na frente, te indicar, não é, Ana? Com certeza. Eu não frequentava quase eventos, só os eventos de arte onde eu era convidada a expor. Só até que uma assessora de imprensa me disse, não, você precisa começar a frequentar eventos diversificados, que você seja mais conhecida. E não é ser arroz de festa, não, gente. Todo evento você está lá. Não é. Classifique os eventos, os melhores eventos para você ir. E através deles você faz o seu network. Leva no celular umas 2, 3 fotinhos dos seus trabalhos, um cartão. E com isso você vai trocando informações com alguém que às vezes queira um trabalho seu de arte em qualquer outra coisa. Seja numa capa de livro, seja numa revista, num aniversário. Quantos quadros que eu fiz de aniversário de criança de 1 ano, que o pai e a mãe colocavam na entrada do buffet e as pessoas me contatavam, olha, eu tenho um cartão seu, eu peguei tal aniversário de fulano de tal, olha, você quer fazer o rosto do meu filho? Foi assim que eu comecei. Isso que é importante, inclusive, em minha opinião, quanto mais você estiver exposto, mais vantagens você vai ter. E todo artista tem aquilo que a Ana falou muito bem. Não pode parar de praticar. Quem escreve tem que terminar um livro e começa a escrever outro. Quem pinta termina um quadro e começa outro. Porque senão você fica, como se diz, enferrujado. Você perde aquele traquejo para ser natural. É verdade, eu concordo com você. Acho que em toda profissão, né, gente? Se a gente não treinar, não se aprimorar, não estudar, a gente não melhora. Acho que em qualquer profissão que você tenha, né? Com certeza. E essa parte que você falou da assessoria de imprensa, eu queria falar o seguinte, que a assessoria de imprensa é muito importante, desde que ela entenda o artista. Entenda o artista e divulgue o trabalho do artista. Ela entende, ela tem que entender qual o objetivo do artista. O que o artista quer? Ou ele quer mídia, por exemplo, só ficar numa tela de televisão, expondo os seus trabalhos na televisão, ela tem que focar nisso. Se você quer só expor, você tem que focar nisso. Se você quer só cavalos árabes, ir para feiras de cavalos, em geral. Então, assim, o assessor também tem que entrar num acordo junto com o artista, para ver o que ele quer, qual é o foco do artista, o que ele está querendo para a carreira dele. Né? Então, Ana, em relação à exposição, é uma curiosidade, eu acho que de vários internautas. Qual foi a sua emoção, sensação da primeira exposição que você fez? Gente, foi tão engraçada a primeira exposição, eu não sabia o que era direito uma exposição de artes. A primeira professora que eu tive, o Miyazaki, ele não proporcionava isso. Mas nessa segunda, que disse que eu não tinha capacidade, ela me indicou uma academia, que a pessoa gostou de um quadro, ela fez uma exposição de alunos, e ele selecionou alguns alunos para expor. Dentre eles fui eu, meu esposo também pinta, né? Mas ele pinta mais por hobby. E a gente foi na primeira exposição com a cara e com a coragem. Nós fomos no Terraço Itália. Nervoso pra burro. Nervoso pra burro. Nós chegamos lá, tinha um jantar magnífico. Uma pompa e circunstância, todo mundo de longo. E eu não sabia, eu fui com meu esposo, minha mãe foi presenciar também. Foi meu irmão, um monte de gente, tudo bem. Quando chegou na entrega dos prêmios, eu tinha ganho um prêmio. Você ficou surpresa. Eu não sabia, eu ganhei com um passarinho, que o passarinho se chama Pintor Verdadeiro. Ele é deste tamanho, gente, é uma coisinha mais linda do mundo, mas eu fiz ele tão realista que o pessoal, ele é azul turquesa. Nossa, que lindo! E com azul, um azul mais escuro, um azul bem mais escuro, não chega a ser um azul marinho, um azul ultramar misturado com um azul turquesa, puxado pelo verde. É um passarinho do Nordeste. Eu pesquisei e falei, o que eu vou fazer? Vou fazer esse passarinho.
Tá lá em casa até hoje, né? É um quadro que é o primeiro prêmio, a gente nunca dá, né? Puxa vida, Nunca que vê. bacana, hein? Deveria até ter trazido. Mas, com isso, gente, eu me entusiasmei. Um artista, quando é premiado, você realmente é um reconhecimento da sua obra. É um reconhecimento do seu trabalho. Por isso que eu acho importante os prêmios, e porque você ganha um incentivo a mais, porque infelizmente nesse país só aparece quem já é famoso. Quem não é famoso, quem tem talento e está buscando um espaço, é difícil. Então, nada melhor do que reconhecerem o seu trabalho através de homenagens ou prêmios. Isso aí dignifica qualquer artista, ou da pena ou do pincel. Com certeza. Depois disso, eu fui para a Casa da Fazenda do Morumbi, numa academia chamada ABAC, né? Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. O curador de lá, que é o Sami Shelala, agora ele está em outra academia. E ele me convidou para uma exposição de final de ano. Foi em dezembro, também fui premiada. Puxa, também fui premiada. Eu entrei com o rosto, aí eu já fiz uma mulher árabe usando o véu que se chama hijab. E ganhei a medalha de honra ao mérito. Puxa, que bacana. Meu esposo ganhou medalha de ouro. Eu fiquei feliz que ele ganhou medalha de ouro. E eu ganhei medalha de honra ao mérito. E com isso, gente, eu entrei para a academia, comecei com várias exposições, salões de arte, gente, é muito bom. Existe um site chamado Mapa das Artes, que vocês devem entrar. Lá tem várias exposições, vários salões que são idôneos, e você se inscreve, entra com a sua obra, ganhando ou não, gente, o importante é concorrer, o importante é expor. E o importante que eu falo é fazer currículo. Com certeza, isso faz parte do currículo de um artista. É diferente do seu currículo, mas é mais ou menos parecido. Mas é diferente assim. A gente, por exemplo, no caso do escritor, que é o meu caso, eu tenho que participar, não são salões, mas são antologias poéticas. Então, quanto mais antologias eu tiver, lógico, idôneas, que nem o caso que a Ana falou, que não tem condição de você participar de um negócio qualquer que não vai trazer nada, vai te denegrir. Então, você participando, você tem condição de formar um currículo e mais homenagens, tudo. Você vai se graduando para atingir níveis maiores, conhecer gente de outro nível. Agora, uma coisa engraçada, você vai rir comigo, e você sabe disso, que aconteceu. Logo em seguida do primeiro prêmio que eu ganhei, essa mesma academia me contactou, uma pessoa lá de dentro, que não era um dos organizadores, era uma pessoa, não sei o que ela fazia lá dentro. Ela me ligou no domingo dizendo que eu havia ganho uma medalha de ouro, uma comenda maravilhosa, um título de comendadora, se eu pagasse R$ 1.500. Com um quadro que eu ainda não tinha escrito para o próximo salão. Gente, eu acho assim, não se deve pagar por prêmio, porque aí não é válido. Eu, pelo menos, penso assim. Então, eu agradeci, fiquei indignada com aquilo, fiquei acho uns 3 dias com aquilo na cabeça e não aceitei. Tá certo. Não é aquilo que ia me fazer uma artista plástica conhecida. Porque, no fundo, eu sabia que eu tinha pago por aquele prêmio. Então, vamos com calma, que o andor, né, ele é bem frágil, você tem que dar um passo após o outro. Não é lógico. Então, vai com calma, né? E só para complementar esse raciocínio, nós, artistas, estamos muito sujeitos a esse tipo de coisa. Porque tem muitas pessoas que têm empresas que dão prêmio, então ele vive disso. Sim, é o trabalho deles. Esse que é o trabalho. Não é a crítica, mas é que eu, a Ana, ela não aceita muito isso. Não, mas aí é um prêmio que não tem muito valor. Você paga, não tem valor. Não tem valor. Você pode até ganhar um prêmio por mérito e, sei lá, tem um jantar, você pagar o jantar, sim, você aí vai lá, demais. uma coisa assim. Agora não, você vai ganhar o prêmio se você pagar. Se você não pagar, você não ganha prêmio nenhum. Então você não ganha o prêmio. Você está comprando um título, Não, se você paga um jantar, um X pelo jantar, e você no jantar, você entrou com uma obra, entrou com uma exposição e ganha alguma coisa, aí é mais que válido. O networking aí funciona, entendeu? Aí funciona e muito. Agora, uma pessoa que eu gostei, que você é fã, deve estar nos assistindo, que eu gostei muito de retratar, que foi um artista maravilhoso, tem 50 anos de carreira, e foi a primeira vez que eu conheci, que eu sou fã dele, né? É o Gilberto.
Então, quando eu conheci o Gilberto, eu estava tão feliz em conhecer, que eu falei assim, Gilberto, eu vou fazer o seu rosto. Ele falou, eu quero ver. Porque ele é muito crítico, ele tem obras de arte maravilhosas na casa dele, ele só tem obras catalogadas. É um artista que ele é completo, ele entende muito sobre música francesa, lógico. Nossa, grande cantor. Eu fiz. Na exposição, ele mandou um recado pro curador. Eu não vou receber o quadro, depois você me envia para minha casa. Roberto, quando eu estava na exposição, o curador me chamou na porta e falou, vem aqui. Quando eu olhei, menino, ele estava entrando na exposição com um amigo dele, ele foi de surpresa, ele foi receber o quadro pessoalmente. Puxa, que bacana, que e aí, honra, acessou, nossa, uma honra maravilhosa. E hoje é um quadro que ainda é comentado, por incrível que pareça. Que bacana. Quando ele entrou na exposição, ele olhou o quadro e falou, olha, esse quadro é seu, é uma pequena homenagem, né, para uma pessoa maravilhosa como você. Eu não sabia o que fazer para te agradar, para, né, agradecer esse momento que você está vendo, uma fã, um artista, o seu ídolo. Ele olhou para o quadro e ele falou assim, são os meus olhos. Gente, eu podia ter ido embora naquela hora. Nossa. Eu ganhei aqueles minutinhos, para mim foram momentos maravilhosos. Que Até honra, hoje, muita. Que honra. E olha, e são essas situações que são a comprovação do talento da pessoa. Com certeza. Porque é muito difícil você retratar num quadro uma expressão de um rosto. É difícil. Como é difícil colocar no papel um sentimento e a outra pessoa querer sentir aquilo que É está verdade, é verdade. São Agora, a coisas. honra maior que eu recebi foi esse ano, quando a gente fez amizade nessa academia, na ABAC, e eu comecei a ler os livros do Roberto e comecei a me encantar pela poesia, né? Que eu não sabia muito o que era o mundo da poesia. Mas com o Roberto eu aprendi bastante. E Legal. ele me chamou para fazer a capa do livro dele. Vocês não imaginam como eu fiquei feliz. Então, vou mostrar, até trouxe o livro para mostrar a capa do livro que a Ana fez, que me deu muito prazer e muita honra, que ficou maravilhoso esse trabalho, engrandeceu demais o meu livro. Esse trabalho eu fiz em pastel seco sobre canson. Pastel é um giz ou um lápis bem seco. E quando você coloca as cores, né, a mistura das cores nesse lápis é feita com um dedo. Ah, é? Você não usa pincel, não usa nada, você usa o dedo. Tanto é que as minhas digitais já estão bem lisas. Nossa, porque você usa o dedo para misturar. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né, que você gostasse. Eu fiz um busto, né, você se lembra, de uma moça segurando uma rosa, e fiz esse que era um livro, não dá nada mais que um livro, que é o que contém a poesia, é o veículo onde a pessoa vai comprar. E o que a poesia fala? Ao meu ver, a poesia fala muito de amor. E você, como poeta do amor, quando você quer encantar uma pessoa, ou você dá uma caixa de bombons, agora, melhor ainda, é uma rosa. Uma rosa. Eu acho. A rosa é a flor do amor. Flor do amor. Eu sou encantada com a rosa. Então foi o que eu fiz. Eu trabalhei com um tema que a gente chama de natureza morta, né? Que é o livro, é a rosa. Tem nada de morto, gente, mas se chama natureza morta. E eu achei que isso ia ser bacana. Preto e branco, no caso, trabalhando só com cores cinza, preto e branco, que é o monocromático, e a rosa, o vermelho, chamando mais atenção. E eu coloquei, você viu que eu coloquei uma pimentinha, né? Eu vi, ficou lindo. A pimentinha é para dar um sabor assim, um pouquinho mais picante nas poesias, né? Que às vezes tem, né? E para dar uma sorte, tirar uma olhada. Sabe uma coisa, falar uma olhada? Sabe que quando a gente está próximo de pessoas que procuram ajudar a gente da forma que cada um pode se ajudar, você ajuda as pessoas, todo mundo pensando bem para frente, a sua vida anda. Quando você tem do seu lado pessoas negativas, pode reparar que você está num pântano, você não consegue sair do lugar. Nada, e continua nadando. Nada funciona, não é, Ana? Não, é verdade. A gente tem que se juntar com pessoas que têm a mesma sintonia, a mesma positividade, positivismo, e tem também, no caso, a energia. Eu acho que tem muita coisa de energia. Exatamente. Se a energia for baixa, você, por mais que tenha energia alta, um dia ela vai começar a minar. Inclusive, na minha casa, até que você conhece,
Eu estou pensando em colocar na entrada um espelho, porque assim quando o cara entrar, se o cara for negativo, tudo que ele pensar reflete para ele. Eu já tenho um diferente, eu tenho um olho grego. Eu tenho um olho certo. grego. Ou Agora, uma figa. é inacreditável como as pessoas que têm essa energia que combina, como as pessoas se entendem. Parece que são, as almas combinam. Então tem a Ana, tem a Zaine Assaf, que é uma grande amiga nossa, maravilhosa, pessoa sensacional, que só tem agradecimento. O Roberto Witt, que é outro grande amigo que conheci esse ano, e parece que é um irmão de alma. O meu esposo que incentiva, então por trás nós temos uma galera que ajuda. Então tá bom. Agora eu vou pedir internautas um minutinho, nós vamos sair para o intervalo e já voltamos para continuar com esse bate-papo gostoso. Estamos de volta com hora marcada com Roberto Ferrari. E para você que está ligando o computador agora, sintonizando a TVG Brasil, estamos aqui com a artista plástica Ana Bittar. Um bate-papo gostoso sobre arte, sobre cultura e também vamos falar um pouco sobre as atualidades do nosso país. E quero fazer um comunicado. A partir da semana que vem, a Ana vai ter um pedacinho aqui do nosso programa, Arte em Desfile, no qual ela vai falar sobre novidades, exposições e vários fatos do mundo cultural, artístico, dessa parte, curiosidades, que vai ser muito legal. Então, Ana, vamos começar hoje. Você já tem alguma coisa para falar para a gente, né? Olha, gente, hoje, vocês já ouviram falar dos gêmeos? Pois é, eu tenho que pôr o óculos porque eu não enxergo nada. Os gêmeos, eles começaram como grafiteiros. No meu tempo, quando eu era criança, eram pichadores, né, gente? Mas hoje, graças a Deus, mudou esse conceito. São grafiteiros. Otávio e Gustavo Pandolfi. Eles são maravilhosos. Por quê? Eles começaram a fazer grafitismo nas paredes de São Paulo, nas paredes do Brasil e assim foi. Com isso, os personagens dele, você já deve... quando você olha, você já sabe que são eles. O que é? Pele amarela, os olhos bem arregalados, as pernas e os braços bem fininhos. O avião da seleção brasileira, da nossa maravilhosa seleção brasileira, foi pintada pelos gêmeos. Eles abrem uma exposição aqui em São Paulo que se chama A Ópera da Lua. Puxa, que bacana o nome. Muito bacana. Vão ter 30 obras. Me parece que tem também vídeos, 3 esculturas. Vai ter um bonde, no caso um trem, misturado com uma orquestra, que daí vai ser transformado uma obra de arte em 3D. Puxa, que lindo! Está num galpão na rua James Holland, número 71, na Barra Funda. Começa hoje, dia 1º, e vai até 16 de agosto. Vocês não podem perder, e principalmente, gente, é gratuito, de graça. Arte, quando é de graça, a gente tem que ir. Os gêmeos vale a pena. Vamos prestigiar. De terça até sexta, das 10 às 19 e de sábado, das 10 às 18. Olha, valeu a dica. Vai a dica, exposição dos gêmeos. Vamos alimentar o espírito. Com certeza, ver coisa bonita, ver coisa bacana. Bonita, coisa que vai engrandecer alimenta o a alma, conhecimento. gente. Quem sabe você se descobre ali nessa exposição. De repente Exatamente, você tem vontade de sair pintando nas suas também exposições dos seus livros, nos seus lançamentos. Quem sabe você lê o livro, você quer escrever também. Por que não? Olha, certo? Uma dica que eu dou para todo mundo: nunca procure reprimir o seu lado artístico. Todo mundo tem um lado sensível. Não pense que porque você é homem não pode ter um lado sensível. Muito pelo contrário. Tem que botar para fora o seu lado sensível, tem que escrever, pintar, fazer aquilo que dá prazer. A vida da gente, como dizia o Vinícius de Moraes, é preciso viver com poesia. Ou seja, você tem que viver com amor, com alegria, achar que o mundo é um mundo bonito. E não é só olhar a desgraça, assassinato, crime, esse mar de lama de corrupção que o Brasil está.
temos que olhar com outra visão também, sem perder o foco na realidade, mas procurar viver de uma maneira gostosa. Legal. Esse é o meu recado. É isso aí, eu concordo com você. Concorda, né? Concordo. Eu trouxe alguns trabalhos. Eu queria que você mostrasse para os internautas. Eu não trouxe quadro hoje, gente, em óleo sobre tela, mas eu trouxe em pastel seco sobre canção. Eu vou pedir até para o Edson para ele focar nos trabalhos da Ana, para que os Eu internautas comecei tenham com a prazer. natureza morta, né? Isso aqui, o pessoal fala, nossa senhora, mas é assim mesmo? É assim mesmo. Tudo isso foi trabalhado com giz pastel, foi trabalhado com lápis pastel e o dedo. É o que eu falo. O meu pincel é o dedo. Esse aqui também, Roberto. Que mais, hein? Esse aqui também é o nosso grande corredor, Nelson Piquet. Nelson Piquet. Eu fiz em preto e branco, que no caso é monocromático. Maravilhoso, Nelson Piquet. Obrigada. Ele ia para uma exposição, mas a pessoa não conseguiu. Até a exposição ia ser aqui em Osasco, mas ela não fechou. Palhaço também. O rosto do palhaço. Maravilhoso, hein? Pessoal, uma expressão assim. Também é monocromático, né? Você sempre desenha com um carvão. Você tem só um comentário sobre esse palhaço? Você conseguiu retratar, porque o palhaço no fundo ele Eu tem acho que um pouco de tem um pouco tristeza. de tristeza. Naquele olhar do palhaço, eu acho que ele é triste. Não Ele sei. é triste, ele é. Porque não é fácil você fazer a pessoa rir. Esse aqui também é um estudo que eu fiz de uma estátua. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu gostei porque esse claro, escuro, eu trabalhei bem, então eu consegui dar o volume. Que a gente chama de estudo, porque depois a gente, quando for para uma exposição, a gente não fica essa coisa aqui não. Por exemplo, por que está aqui assim todo rabiscadinho? Porque eu estou testando as cores que vai na cor da pele da pessoa. Olha só. No caso, a paleta que eu uso é o próprio pastel. É o Nunca próprio tinha papel, visto. gente. É isso aqui. Eu misturo até da cor que eu quero. Esse aqui é uma africana, que eu peguei uma foto dela e consegui retratar. Eu gostei muito dessa africana, que foi um dos primeiros coloridos que eu fiz. Esse aqui, Roberto, o pessoal fala, é meio tétrico. Não, não é tétrico não. É um estudo que você faz, o rosto dando a luz num lado bem focado muito e do outro lado bem escuro. Porque você consegue dar o volume. E você tem alguma inspiração para você fazer esse rosto? Alguém te inspirou? Olha, esses são o que eu faço naquela aula, né? Que eu faço no ateliê, que é onde eu estudo. E ele que escolhe, mas às vezes eu levo da internet algum rosto um pouco mais difícil. Esse aqui também eu gostei demais. Puxa, a expressão dessa Esse mulher... rosto aqui, a Nani Venância adorou. Toma, tá Eu fui no maravilhoso. programa dela, ela até colocou na frente do rosto dela, no intervalo, foi barato. E esse aqui, que é uma releitura também daquela moça que usa o brinco de pérola. Poxa, muito bonito. Né? No caso, essa moça, ela tirou as fotos, ela serviu de modelo. Olha aqui, pessoal, olha as cores aqui embaixo, que eu vou testando até sair a cor da pele. Ela já é um tom de rosado, mais claro, e assim vai. Eu vou brincando um pouco. Consegui vários prêmios trabalhando no pastel. Então, consegui. Eu tô num grupo também, faço parte de um grupo chamado A Amazônia é Nossa. a Amazônia é Nossa, eu vi aquelas obras até que você expôs, maravilhosas. Fiz 2 obras em pastel, em preto e branco, que elas não estão aqui, estão em Aceburgo, em Minas. Eu entrei nesse salão mês passado, e esse mês eu fui notificada que as 2 obras que eu entrei, eu ganhei o prêmio. Puxa, parabéns. Obrigada. Inclusive eu quero que internautas que eles entendam. A Ana, além de minha amiga, é uma artista talentosíssima. Obrigada. E por isso que eu escolhi ela sempre fazer as capas dos meus livros, porque eu sei que o livro vai engrandecer muito tem o talento surpresa dela. em setembro, viu, gente? O Roberto tem surpresa. Tem um livro maravilhoso em setembro aí que eu vou lançar e que vai ser um lançamento inédito no Brasil, mas aí nós vamos conversar um pouco mais pra frente. Agora, Ana, eu queria te perguntar, fala um pouco aí do que você acha da cultura no país, como é que você acha que está esse movimento todo, você acha que nós estamos evoluindo, o povo não se interessa com nada? Com a graça de Deus, né, gente? A gente sempre tem que agradecer as pessoas que gostam da arte, que gostam da cultura em geral. Banco do Brasil é um
um ambiente lá no centro da cidade, o CCBB, né? Ele é um centro polo cultural maravilhoso. Exposições que ele traz de fora. Os impressionistas e assim vai. Ele trouxe várias exposições e gente que às vezes nunca tinha ido numa exposição acabou gostando tanto que todas as exposições que ele faz, o Itaú Cultural, MASP, a gente não pode deixar de ir. A gente tem que ir sempre, onde tem até tem o MAN, na frente do Parque do Ibirapuera. Meu esposo participou da reforma desse lugar, que era o antigo Detran. Se vocês soubessem o que tem lá dentro, é uma delícia passear lá. Então, todo tipo de exposição, todo tipo de lugar onde abriga exposição, está muito fervilhado, Roberto, porque os artistas estão pedindo cada vez mais isso. Então, o governo já está percebendo que São Paulo não pode parar, é um polo cultural maravilhoso. Inclusive, eu acho que, uma opinião minha, eu acho que as pessoas são celebridades hoje, todo mundo artístico, ou do futebol, em geral, elas deveriam fazer, além dos anúncios que fazem para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, fazer anúncios para incentivar o povo a ler, a ir visitar obras de artistas plásticos, começar a formar no povo brasileiro um conceito de cultura, um conceito abrangente, e não ficar só restrito a fazer propaganda. Não, você vai lá e escuta um funk que eu vou lá divulgar. Eu acho que não tenho nada contra o funk, eu acho só que se exagera, que nem aquele professor que foi infeliz em falar que aquela Valesca Popozuda era uma grande pensadora contemporânea. Eu acho que ele se equivocou um pouco, porque ele ofendeu vários, Freud, M.S. e outros que tem por aí, que são grandes pensadores. Essa é uma opinião minha. O que você acha, Ana? Eu acho o seguinte, Roberta, a mídia, quando ela coloca o dedo dela ali, a mídia gosta, acha que aquilo vai, vamos dizer, bombar, aí a pessoa consegue ir para frente. Então, o que é que a gente precisa? A Valesca Popozuda, no caso, ela conseguiu bombar com o funk, etc. Tem público para isso. Não é minha praia, mas não desgosto, entendeu? Não falo, não, detesto, não é isso. É a mesma coisa aqui na pintura. Existe espaço para todo mundo. Porque uma vez me perguntaram no programa, mas e o impressionista? Aí o abstrato. Gente, tem espaço para todo mundo. Tem uma literatura, tem para todos. Tem aquele cara que faz sem métrica, tem o que faz com métrica, tem o que... Tem poesia livre, tem poesia de conversos alexandrinos, tem sextetos, tem sonetos. E assim vai. Tem cara que escreve romance, tem cara que escreve livro técnico, livro... Claro. Tem todos os tipos. Basta ter o dom. Se você quiser ver alguma coisa bacana, Bienal da Arte, gente. Bienal é o melhor lugar para você entender o que está rolando pelo mundo todo. Você vai falar, mas tem um negócio, tem prego na parede, mas é a visão do artista. Eu não condeno nada, eu acho que tudo leva a crer e tudo é verdade, gente. Isso é a arte. Se você enxerga uma bolsa que você comprou, de repente você não gostou, você customiza aquela bolsa, você dá um up naquela bolsa, isso já é uma arte que você está fazendo. Então existe campo, existe espaço para todos os artistas, certo? Eu vou trazer dicas de vários artistas. Ótimo, por exemplo, ótimo. Gêmeos pintam completamente diferente do que eu faço. A arte realista, eu já fui muito criticada no começo da minha carreira. Mas você pinta igual os antigamente, você é acadêmica demais. Não sou acadêmica, eu não conseguia jogar minha pincelada um pouco mais solta. Eu acho só que essa classificação, ser acadêmico, faz como antigamente. Arte moderna, arte eu acho realista. que cada artista tem que se expressar da forma que ele sente. Então, você tem que se sentir bem. Se a pessoa se sente bem falando, escrevendo, como um romancista, um romântico do século XIX, vai escrever. Se a Ana se sente bem sendo realista, vai ser realista. Cada um tem que ter a sua forma de expressão. Esse Isso meu professor, desculpa te cortar, mas esse meu professor, ele só retrata velhos, mas aquela pessoa bem enrugadinha mesmo. Tanto é que quando eu fiz essa pessoa que eu vou homenagear, ele falou assim, nossa, tá excelente, porque ele gosta da figura da pessoa velha. Então, eu já gosto de retratar, vocês não acreditam, eu adoro retratar uma criança.
O olhar de uma criança é maravilhoso. Deve ser O olhar de uma difícil de criança é reproduzir. fantástico. Você vê de tudo naquele olhar. Na hora que você bate aquela fotografia... E para você, de antigamente, qual é que é o melhor pintor, vamos dizer, como se falava antigamente, e A minha hoje, inspiração. quem é a sua inspiração hoje, quem foi a sua inspiração no passado? Bom, a minha inspiração no passado, lógico que a gente vai lendo um pouco sobre a arte, vai acabando se aprimora cada dia mais por um artista, por outro. O primeiro para mim é Adolphe Bouguereau. Bouguereau, se vocês olharem, ele faz uma pele mais ou menos como essa aqui que eu fiz. Lindo, Essa pele bem clara, é uma pele bem aquelas moças antigas, porque ele era retratista naquele tempo. O Bouguereau era um retratista. Então vocês procurem um pouco mais. Eu vou trazer alguma curiosidade sobre Bouguereau para vocês. Vou trazer até um livro que eu tenho. Esse foi a minha verdadeira inspiração. Agora, nos dias de hoje, eu sou fã número 1 de carteirinha do Cassan. Cassan, ele é um artista que trabalha em pastel. E ele, qual que é a origem? Hiperrealista. Ele é, acho que é americano. Eu ainda não pesquisei direito. Tanto é que eu estou seguindo ele no Instagram. Comecei a olhar ele faz mais ou menos uns 3 meses. Eu comecei a procurar as pinturas de Cassan. Cassan é fantástico. Ele deve ser americano sim. Ele pegou um mendigo na rua, deu uns dólares para ele, falou, olha, eu sei que o camarada tem uma barba imensa. Ele colocou ele sentado no ateliê dele, colocou papel para fazer e colocou alunos. Os alunos ficaram impressionados. Tanto é que o próprio mendigo ficou, ele falou, mas sou eu. Ele ficou quietinho o tempo inteiro posando para ele. Então ele pega vários tipos de rosto e ele é maravilhoso, viu? É um Bouguereau da atualidade, né? Mas tem artistas fantásticos. Não, tem. Tem muita gente. Gosto muito de Van Gogh, né? Van Gogh. Eu levei uma curiosidade no rádio, que eu também falo no rádio toda segunda-feira, na rádio Iguatemi, no show do Figueiredo, que você conhece, você esteve lá. Conheço. Um grande Figueiredo, um abraço. Um abraço, Figueiredo. É um irmão. E eu sempre levo uma curiosidade de arte também. Falei um pouquinho sobre a vida dele, falei também numa rádio da web. O pessoal falou, nossa, mas ele era tão maluco assim. Sim, mas na loucura dele, ele conseguiu retratar exatamente o que ele enxergava, o que ele via, aquele lance. É a visão do artista. Muita gente na loucura tem uma lucidez. Tem uma lucidez muito grande, eu acho que ele tinha. Ele era incompreendido na realidade. Ele tinha mesmo. É verdade. E eu posso falar que o mundo, eu acho que está evoluindo, está esquecendo alguns conceitos aí de relacionamento, algumas coisas. Mas ainda existem alguns grandes artistas no mundo que procuram preservar a cultura, a história da arte, da literatura. Então, nós temos grandes artistas. Você falou um negócio bacana agora, história da arte. Se vocês se interessarem, manda e-mail, o pessoal vai ler. O e-mail do Roberto. Eu ia pedir até, antes de eu dar o meu contato, para você dar o seu contato, então, porque eles podem querer saber alguma coisa de você, então de repente... Também, Ana Bittar, tudo junto, com 2 T's, .artist, com T mudo no final, @gmail.com. anabittar.artist@gmail.com. Se vocês gostarem, Ana, fala uma curiosidade sobre Leonardo da Vinci. Eu trago aqui. Ana, tem alguma exposição em algum museu? Sim, vamos lá. Tem alguma curiosidade em algum museu? Tem museu do Presépio, tem museu de um monte... Nossa, gente, vocês não imaginam o mundo da arte aqui em São Paulo como é grande, viu? Inclusive, a Ana vai falar sobre as exposições de arte que ocorrem em São Paulo e eu vou procurar sempre que puder aqui. Tá tendo algum lançamento de livro, alguma coisa importante, que o lançamento de livro, além de você estar indo lá prestigiar o escritor, que precisa muito do apoio da população e de outras pessoas, da mídia, tudo, vocês vão lá, vocês vão estar em contato com pessoas que têm muito a trazer e muito a falar. É verdade. Nessa exposição dos Gêmeos eu vou lá, eu vou trazer algumas fotinhos para vocês, eu vou postar até na minha fanpage no Facebook, né, que é Ana Bittar. E aí eu vou começar a postar algumas coisas aqui do programa, talvez a gente faça até uma página legal do programa, né? Uma página legal, e vocês vão interagindo, vão conversando, perguntando o que vocês querem. Dá sugestão. Sugestão, por favor, não deixe de participar. E o
Vou dar meus contatos. Eu tenho no Twitter, é @RobertoFerrar, com só R no final, 19 em número. Minha fanpage é Roberto Ferrari, Poeta do Amor. O grupo You and I, que hoje nós estamos com 126.300, 400 pessoas. E todo mundo só fala de arte, tem artistas do mundo inteiro lá, que postam lá. E muito legal. E o meu e-mail, roberto@poetadoamor.com.br. Eu aceito as sugestões de vocês para o programa. Querem que eu traga aqui para entrevistar uma pessoa que fale de música, outro artista plástico, outro escritor? Vocês sugiram, que aí eu vou ver da possibilidade e vou trazer aqui. Eu estou pensando em trazer para vocês, pelos próximos programas, aí uma banda de rock and roll lá de Santos. Vou conversar da possibilidade deles, chama Death Hate, ódio profundo. Não tem nada a ver, ódio profundo foi um nome que eles deram só por dar, porque ficava em banda de heavy metal, mas eles são uns caras bem legais. Já entrevistei no meu programa e quero fazer um agradecimento agora para o Márcio e para o pessoal da M-Rock, que eles realizaram um sonho meu, que era ter um programa de rádio. Hoje, o Tributo Radical, toda terça às 10 à meia-noite, na www.mrock.com.br, um programa que tem uma audiência grande, muita curiosidade, muita coisa interessante. Então, Ana, continuando o nosso assunto. Vamos lá. O que você está achando da situação política do país? Eu acho que o brasileiro está começando a acordar, Roberto, porque o brasileiro acabou, não sei se ele cheirou algum gás, alguma coisa, o brasileiro ficou meio que assim, sonado, meio hipnotizado e achou que a situação é aquela esperança que o brasileiro tem de tudo que vai dar certo. Eu também sou brasileira, tenho a dupla cidadania libanesa, amo o meu país, mas eu acho que agora está na hora da gente exigir um pouco mais, né? Essas manifestações eu acho que são legais, mas pacificamente. Concordo. Esse negócio de você ir lá quebrar a loja do camarada, você não sabe quanto que ele, coitado, durou. Investiu, ele lutou, ele trabalhou para poder ter aquele canto e tentar. Aquilo também é o meio de vida dele. Então o camarada não tem nada com isso, a loja, a padaria, o banco, não interessa. É um patrimônio público, você não tem que ir lá, né? A pessoa não tem que ir lá depredar. Então, vamos fazer uma coisa bacana, faz um movimento bacana. O melhor movimento que pode fazer é na urna. Chega lá, bota seu voto, contra o regime atual, se estão contra, vai lá, vota. Porque fazer manifestação escondendo o rosto não é coisa de gente que está afim de ordem, é de gente que está afim de desordem, não quer mostrar o rosto. Black Blocs, mostra o rosto no final da década de 60. O pessoal saía na rua, os universitários de cara limpa, para protestar contra o regime militar e outras coisas, e mostravam a cara e não tinham medo do que ia acontecer. Poxa vida, você está com uma intenção, você vai fazer sua cara para ninguém te reconhecer numa violência, não é, Ana? Eu acho que assim, a gente tem os meios legais sempre para protestar, né? Então é a urna, como o Roberto disse, gente, é a urna, a gente tem que ter o voto para aquela pessoa que você acha que vai dar certo. Vamos investir nesse país, é um país maravilhoso. Eu viajo às vezes para fora, a gente vê o quanto o Brasil é rico, e quanto o brasileiro é um povo alegre, é um povo batalhador, trabalhador. Às vezes a pessoa trabalha 16, 17 horas por dia, 12, 14, seja lá quanto. Muito mais do que nos outros países que eu fui, ele tem aquele horário rígido, ele não faz hora extra, bate o cartão, vai embora. Então. Aqui não, aqui ó, dá pra você ficar? Dá pra você ficar. No caso, a minha empregada agora está cuidando da minha mãe, a Socorro. Beijo pra você, ela eu falo meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas, porque quando eu tô fora, em exposição, ela sempre me ajuda. Então, eu queria fazer um comentário sobre a Copa. Eu não sou contra a Copa. De jeito eu nenhum. acho que o Brasil eu amo futebol, todo mundo sabe que eu sou corintiano. São Paulina. O único problema é que eu sou São Paulina, mas o resto tá tudo bem. Então, eu amo futebol, quero que a seleção brasileira seja vitoriosa, mas eu acho que essa Copa veio no momento errado no Brasil. Eu acho que aqui nós estamos precisando de muita coisa de infraestrutura, de educação, de saúde, de moradia, de
tantas coisas. Nossa, E, na minha opinião, eu acho que nós aqui no Brasil deveríamos ter uma seleção brasileira formada por jogadores que jogam no Brasil para ter mais identidade com o povo. Porque o jogador, ele joga lá fora, ele vem para cá primeiro, são todos milionários. Então o cara que está torcendo fala, poxa vida, o cara fala, pô, eu ganho R$2.000 por mês, o cara ganha R$1 milhão por mês. É um disparate. Né? Aí o cara fala assim, pô, esse filho da mãe tem que saber jogar bola, tem que marcar gol de qualquer jeito. Então acaba aquele negócio, não acaba? Fica muito difícil. Então, é o negócio de você estar entusiasmado. Né? Acho que a pessoa acaba, por exemplo, se entrar uma pessoa que, lógico, eu queria fazer o rosto do Neymar. Uma época me chamaram para que eu fizesse o rosto do Neymar. Por que eu recuei? Vocês vão falar porque é covardia? Não, não é covardia não. Eu me senti um pouco assim, eu falei, não, vamos deixar essa pessoa na frente. Ele acabou de ganhar o rosto do Romero Brito. Então assim, existe campo para mim também. O Romero Brito, eu adoro, gente, eu adoro. Porque as obras dele nunca tem ninguém triste, é bem colorido. É isso que o país precisa, de gente alegre, de gente do colorido, da energia positiva. É que nem as obras do Renault. Do Renault. Que eu acho maravilhosas. Nossa, por sinal, um abraço e um beijo para Gabriela. Gabriela, um beijo. E olha, maravilhoso o trabalho do seu pai, eu sou fã dele. Não, o seu Renault, eu conheci a galeria dele, tive o prazer de conhecer através da Zane. E o seu Renault tem uma pintura maravilhosa. É assim, ele coloca tudo aquilo que ele tem. E é isso que o país precisa, de gente que tenha incentivo para começo de conversa. Essa comparação que eu fiz, eu falei, não é porque eu recuei, que eu estava com medo, nada disso. Eu posso até fazer o Neymar uma outra hora. Foi um amigo dele, o Servilho, que me chamou. Aninha, faz eu falei, não, mas eu estou sabendo que ele vai ganhar o rosto do Neymar. Então, a projeção vai ser em cima, o Neymar vai ganhar o rosto do Romero Brito. Então, a projeção em cima do Romero Brito. Lógico que a gente não deve recuar nunca, gente. A gente tem que esperar a oportunidade certa e seguir em frente. É isso que eu acho. E, completando só, nunca deixar de sonhar. Nem jeito nenhum. O sonho, o mais importante da vida da gente, ter uma meta, um objetivo e ser determinado. Isso aí faz a vida de qualquer pessoa. Se eu fosse por aquela professora, hoje eu estaria dando aula de inglês. Então. Porque eu não tinha capacidade de fazer rosto. Então eu mostrei que eu tenho. E outra coisa, fazer sempre o que se ama. O que se ama é fundamental. Quando você faz o que você ama, você vai para frente. Não tem jeito. É aquilo que você vai fazer com afinco, com determinação, com vontade e vai se levar para frente. Com certeza. Eu falo isso porque eu sou um exemplo vivo disso e a Ana também. É uma pessoa que faz o que ama. Quer dizer, nós passamos por cima de um monte de coisas e de opiniões até contrárias que eu tenho na minha vida. Dificuldades financeiras, pensa que não, gente, porque cada exposição, cada livro, vai dinheiro. Lançamento de um livro, é mídia, é o coquetel, é não sei o que, é a exposição, é a moldura, é o material que você gasta, então. O tempo que você fica pintando ou fica escrevendo. Então tudo vai, o larjão, como diz a minha mãe, o dinheiro. Exatamente. Então a gente tem que colocar tudo na balança, ver se dá certo, se vale a pena. Tentar um patrocínio, são coisas que ao tempo, o tempo vai mostrando são um pouco. São coisas muito complicadas, né? Nem muito me fale. complicadas. Nós estamos juntos nessa faz tempo, né? Faz tempo. Mas é sempre vendo e aprendendo, né? Agora. Depois eu vou dar dicas, não sei se você vai me permitir. O pessoal que de arte, que me acompanha no Facebook, o seu pessoal também, de material, onde eles podem comprar material. Eu acho que isso é muito importante. Para quem trabalha com arte, nada melhor do que saber onde pode comprar o seu material mais em conta. Tenho dicas de um amigo meu que faz moldura. Então assim, a gente vai começar a trazer alguma coisa não só na minha área, pelo contrário. Vou trazer o lançamento do livro, o Roberto me passa e eu falo para vocês. Com certeza. E assim vai, exposição, museu, shows, até shows das bandas de rock que você foi entrevistando aqui, eles vão passando a agenda para mim. Então, a gente vai trazer um negócio legal para vocês. Inclusive hoje eu passei para Death Rate, eu fiz uma música, tem um conjunto antigo que entra na ativa até hoje, chama Uriah Heep. E o baixista desse conjunto morreu faz uns 2 anos mais ou menos, de câncer no estômago. E chamava Trevor Boulder. Então eu fiz uma música, uma letra de música em homenagem ao Trevor Boulder.
E passei para essa banda de Bacana. Santos da Rede, passei hoje por e-mail, vamos ver se eles vão musicar isso aí, e aí vai ficar uma música que eu vou estar me realizando. Com certeza, ô Porque meu o jeito Deus. que eu amo Ronei, Né? Nós imagina, somos vai ser muito roqueiros. legal, vai ser muito bom. E é isso que a gente fala, né? Você tem que ser autêntico, não adianta, né, a gente Não. ser pessoas para os outros, tem que ser para você mesmo. Ser autêntico. Quanto mais a gente for para a gente mesmo, tudo bem. Agora conta para os internautas um pouco os seus planos futuros. Bom, eu estou acabando de fazer um outro cavalo árabe, que eu vou fazer uma exposição lá no centro, na cultura inglesa, lá em Pinheiros. Depois eu trago até para vocês. Vai ser agora no meio desse mês, no final desse mês. Então eu vou entrar com 2 cavalos árabes. As telas são grandes, é 80 por 60. Puxa, grande mesmo. Mas só que eu não vou trabalhar não estou trabalhando nesse material. Estou trabalhando em óleo sobre tela. Um deles acho que eu mandei para você por internet, não sei. Mandou, maravilhoso. Ele é chegou lindo demais. quando eu postei, o pessoal começou a postar embaixo, parabéns, etc. E um galerista, que é o Clóvis Reis, Clóvis, da Bric-a-Brac. Ah, eu conheço a Bric-a-Brac. Foi muito bacana, eu sou acervo lá da Bric-a-Brac e ele escreveu assim, hiperrealismo. Então, estou chegando naquilo que eu quero. Puxa vida, que bacana. E olha, os cavalos que a Ana pinta Vou trazer pra são vocês. fantásticos, Vou trazer. fantásticos. Eu sou fã do trabalho da Ana. Sou Obrigada. mesmo, sou muito fã mesmo. Obrigada. E aquela exposição que você falou que vai ter agora em agosto, Pois né, é. em Bragança? Em Bragança está meio complicado porque tem que desembolsar um dinheiro um pouco maior daquilo que eu estava pensando, fora a comissão. Então ainda está em negociação. Entendi. Está em negociação. Agora essa daí da cultura, nossa, tem artista, são 2 andares, a cultura inglesa são 2 andares, é enorme. A Vera Becking que organiza, e todo o dinheiro que a gente entra com a exposição vai para uma instituição de caridade. Ela não fica com um tostão. Inclusive, Então o legal é esse. eu vou aproveitar aqui, já vou convidar os internautas, no dia 20 de julho, às 10 horas da manhã, a Ana vai estar junto e outros poetas e outros cantores. Nós estaremos num asilo, no início da Costa Tavares, na ILPI Butantã, fazendo um evento para arrecadação de fralda geriátrica, alimento não perecível e material de limpeza, e proporcionar um dia agradável para as pessoas que vivem lá, que estão precisando um pouco de alegria, coisas diferentes para alegar a vida dela. Então, estão todos convidados, o ingresso é um desses 3 itens. Ai, que bacana, gente. Tá, e a Ana, você vai alegar a vida deles com pintura. A minha mãe é uma pessoa de idade, ela requer muito carinho, muita atenção. A pessoa de idade ela fica mais sensível, né? E a gente tem que olhar mais, não digo que é menos, assim, não é que a criança, não tem nada a ver com essa comparação, não existe. A criança com o idoso. Mas o idoso já viveu tanta coisa, né? Já viu tanta coisa boa e ruim. Então não custa a gente ir lá, né? De vez em quando dá um que a gente carinho pra eles. pensar, um dia nós a gente vai ficar velho, espero que eu morra bem velha, né? Essa é a nossa esperança. É isso aí. Tá, então eu vou encerrar o programa. Foi um prazer ter a Ana aqui, mas no encerramento de todos os meus programas vai ter um momento da poesia. E eu vou ler hoje uma poesia para vocês, eu vou escolher aleatória aqui. Essa poesia que eu escolhi chama Magia do Vento. Então, para todos aqueles que são apaixonados, que querem se apaixonar e que amam viver, essa poesia, Magia do Vento. Vem, meu amor, escuta o som do vento, é mágico, lindo como o nosso amor. A canção mais tranquila é a canção dos amantes. O vento sopra por entre os arbustos. Vejo teu rosto no espelho das águas. A canção mais apaixonada é a canção dos nossos corações. Vamos nos amar sempre, em todos os momentos. A canção mais feliz é a canção do nosso amor. E boa tarde para vocês. Até a semana que vem com mais uma hora marcada com o Roberto Ferrari. Um abraço.